Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui num cenário um pouquinho diferente, estou em casa descansando, né? Hoje eu cheguei do trabalho pela manhã, fui à igreja e agora estou aqui conversando com vocês. E gostaria novamente de deixar mais um tema para reflexão, para nossa reflexão diária, né? E esse tema eu quero falar um pouco com vocês sobre fé, confiança em Deus, né? A importância da humildade, né? Como crescer através das dificuldades. Então, assim, eu queria falar com vocês sobre alguns temas e deixar aí na tábua do coração de vocês, para que vocês possam refletir também sobre humildade, sobre paciência, sobre perdão, né? Sobre restauração dos relacionamentos. E para isso, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a história de Jacó. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a história de Jacó, mas eu queria estar contando para vocês, de repente, no meu modo de ver, vocês se encontrem também, achem mais fácil de entender, né? Então, igual eu falei, eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu tenho um propósito em ler a Bíblia. E tem um mês quase que eu estou no livro de Gênesis. Gênesis é um livro que não é tão grande, é um livro com 50 capítulos, mas eu não consegui ainda sair, porque toda vez que eu começo a ler, eu tenho que voltar em algum lugar, eu tenho que ler de novo, porque todas as vezes ele me deixa uma mensagem diferente. Mas eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida através disso, né? E assim que Deus achar que eu estou preparada, eu passarei para o próximo livro. Mas até então, vamos para Gênesis. Essa história, se eu não me engano, vocês vão conseguir encontrar lá em Gênesis, a partir de Gênesis 25, tá? É a história de Jacó. Jacó, para quem não sabe, era o filho de Isaac, né? Isaac era filho de Abraão. Isaac é o filho da promessa, que vocês também devem conhecer a história dele, que é aquele menino que Deus pediu em sacrifício e o pai ia sacrificar. Mas isso também é uma outra história que, se Deus quiser, eu virei um dia contar, que é uma belíssima história de obediência, né? Mas hoje eu vou falar do filho de Isaac, de Jacó, tá? Para vocês. Jacó, ele é filho de Isaac com Rebeca. Rebeca engravidou e no ventre dela ela carregava 2 meninos. E lá na Bíblia nos relata que os 2 já brigavam desde o ventre da mãe, desde o ventre da Rebeca, né? E aí, quando nasceram, o primeiro a nascer, o mais velho, era Esaú. A Bíblia relata que Esaú era um menino grande, ruivo, com corpo coberto de pelos, né? E por isso ele recebeu o nome de Esaú, que o significado, olha que interessante, de Esaú significa coberto de pelos. E em seguida, quem veio? Jacó. Só que Jacó já veio segurado pelo calcanhar de Esaú, né? Esaú nasceu e em seguida Jacó veio junto segurando o calcanhar de Esaú. E por isso ele recebeu o nome de Jacó, que o significado do nome dele é segura pelo calcanhar, né? Então é muito interessante.
Só que Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Isso aí é só o início, sabe? A vida de Jacó dá uma reviravolta grande. Mas fica aí comigo que vocês vão entender. Então, os dois irmãos cresceram, né? E eram muito habilidosos. No caso, o Esaú, ele tinha uma facilidade muito grande. Ele era muito habilidoso com caça, né? E Isaac, ele amava mais Esaú, porque gostava de caça, mas Raquel amava Jacó. Jacó era o predileto dela, era o predileto de Raquel, era o predileto da mãe. Aí o que acontece? Um certo dia, Jacó foi lá, pegou uma carne, temperou essa carne, cozinhou essa carne, fez lá uma carninha bem gostosinha, né? E Esaú estava chegando da lida do campo, cansado, né? Virou para Jacó e pediu que ele trouxesse um pouco de comida para ele, porque ele estava com fome. E Jacó falou o que para ele? Jacó disse: tá bem, tudo bem, eu te trago um pouco de comida, mas primeiro me venda o direito da primogenitura. Desculpa, gente, a palavra é difícil, mas vai sair. Primogenitura. Que o que é? O primeiro filho. Pois é, pessoal, quase que não sai, né? A palavra. É só uma correção que eu me equivoquei ali atrás, quando eu disse que Esaú era o preferido do pai, né? De Isaac. E Jacó o preferido da mãe. E aí eu citei Raquel como mãe de Jacó. Não, na verdade, Raquel foi esposa de Jacó. A mãe dele era Rebeca, tá? Então, só para eu poder estar me desculpando com vocês e passando a informação exata. Então, voltando ao que nós estávamos falando. Então, Jacó pegou e falou para ele: não, tudo bem, eu te dou a comida, mas em troca eu quero ser o primogênito, eu quero que você me dê essa bênção. Porque naquela época, o primogênito era o que recebia todas as bênçãos do pai, né? Era o que herdava, o pai passava as terras, tudo o primogênito. E Jacó queria, né? E aí Esaú, ele pegou, falou para Esaú e tal. Esaú pegou e respondeu: ah, eu tô quase morrendo, para que vai me servir mesmo a primogenitura? Para que vai me servir mesmo o seu primogênito? Vamos falar assim que é mais fácil, né? Então, assim, já tô quase morrendo mesmo, para que vai me servir nessa hora? Questionou Esaú. Aí, então, naquele dia, os dois fizeram juramento. Esaú vendeu o lugar de primogênito em troca de comida para Jacó, né? Tá dando para me entender? Tá dando para me acompanhar? Pois é, então, Esaú simplesmente fez a troca com Jacó. Até aí tudo bem. Aí o Isaac já estava velho, né? Já estava velho, quase não enxergava, já estava ficando cego. Chamou Esaú, né? E falou para Esaú: olha, filho, prepara para mim uma caça, vai lá, pega o bichinho, limpa, prepara para mim um ensopado desse bichinho, do jeito que eu gosto de comer a carne, né? Depois vem até aqui, traz para mim essa comida, para que eu possa te abençoar, para que eu possa abençoar, te passar a herança, né? Para que eu possa morrer em paz. Então, Esaú pediu isso ao filho. Só que quando ele pediu isso
para Esaú, quem ouviu? Rebeca. Rebeca ouviu. Vocês lembram que eu falei para vocês que Rebeca tinha preferência por Jacó? Pois é. Então ela escutou Isaac falando com Esaú. E aí ela correu e foi procurar quem? Foi procurar Jacó. E contou para o Jacó o que ela tinha escutado, né? Que ela tinha escutado o Esaú pedir para o filho preparar uma comida, né, de caça, do jeito que Isaac gostava, que fosse lá, porque Isaac ia abençoar Esaú naquele momento, né? Então, ela pegou e pediu para o Jacó, vai lá e mata dois cabritos do rebanho e traz para que eu prepare o ensopado para Isaac. Assim teu pai vai te abençoar também. Pois é, então ela pegou, mandou que Jacó fosse na frente, corresse lá, pegasse os dois cabritos, matasse, trouxesse para ela, que ela ia cozinhar, porque aí o pai dele ia passar para ele a bênção, ao invés de passar a bênção para Esaú, certo? Aí Jacó pegou e respondeu para ela assim, mas como assim? Eu e Esaú, nós temos muitas diferenças. Esaú é um homem peludo, um homem que nasceu com muitos pelos e eu sou liso. Meu pai, ele vai notar a diferença. Como é que ele vai me abençoar? Ele vai me amaldiçoar em vez disso. Então, aí ele pegou e ficou nessa. Não, tem essa diferença. Aí ele ficou meio receoso, que ao invés de receber a benção, ele fosse receber a maldição. Mas aí Rebeca falou o quê? Calma aí, meu filho, peraí. Vai lá, faz o que eu tô te mandando, o que eu te digo, e confia em mim. E aí Jacó fez, conforme a mãe falou. Foi lá, matou o cabrito, trouxe. E aí a Rebeca pegou e preparou o ensopado, né? Preparou o ensopado do jeito que Isaac gostava. Pegou e vestiu Jacó com a pele dos cordeiros que ele tinha matado, certo? Com o casaco, com a pele e com o casaco de Esaú. Por quê? Porque além de peludo, Isaac conhecia o cheiro do filho, né? E aí, quando ele vestiu essa pele, de modo que parecesse que Jacó era peludo, Jacó tivesse pelos no corpo. Por quê? Porque Isaac, a essa altura, já não enxergava. Ele conhecia os filhos por tocar. Lembra que eu falei para vocês que Esaú era um homem peludo? O nome dele já significa coberto de pelos? Pois é, contrário de Jacó, que não tinha pelo, né? E aí, o modo do pai conhecer era pelo toque. E aí Jacó pegou e vestiu esse casaco de pele e foi de encontro ao seu pai. Foi lá, conforme a mãe dele falou, né? Aí, o que acontece? Quando chegou lá, Isaac cego, sem reconhecer, tocou, sentiu o cheiro. O toque era peludo, como de Esaú. O cheiro era de Esaú. Ele perguntou, meu filho, quem és tu? Né? Isaac perguntou. Jacó pegou e respondeu, sou eu, pai, Esaú, o teu primeiro filho, o teu primogênito. E aí Isaac olhou e falou assim, ué, mas já trouxe o ensopado? Como que você achou essa caça tão rápido? Aí ele pegou e respondeu, o senhor me abençoou e eu fui lá e achei rápido. Aí ele, chega mais perto, meu filho, para que eu te apalpe, porque era o jeito que ele tinha de conhecer Esaú. Então, Isaac apalpou e sentiu os braços peludos, porque Jacó estava vestido com a pele, né? Ele falou assim, tá
estranho isso, Isaac. Acho engraçado. As mãos parecem a de Esaú, mas a voz parece a de Jacó. Olha só. Então, olha só. Aí, ele desconfiou, mas tudo bem, né? Falou, a voz parece de Jacó, mas as mãos parecem ser de Esaú. E Isaac não reconheceu que estava sendo enganado. E aí abençoou Jacó. E naquela época, a partir do momento em que o pai deferia palavras de bênção, ele não podia mais voltar atrás. Ele não podia retirar a bênção que ele havia dado, né? E aí, lá em Gênesis 27, ele abençoa Jacó. Ele fala assim, ó, vou ler aqui para vocês. Ele fala assim: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus e das gorduras da terra, a abundância de trigo, e de mostos sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Seu Senhor, teus irmãos e filhos das tuas mães se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então, a partir daí, Isaac abençoou Jacó e declarou Jacó como o filho primogênito, né? Depois disso, Jacó se retirou, né? Foi embora. Aí quem chegou? O Isaac. Oh, desculpa, Esaú. Esaú chegou pronto para preparar a carne, né? Para poder levar para o pai dele, para receber a benção do pai, tudo. Só que Isaac já tinha sido enganado por Jacó. Quando Esaú chegou, o Isaac perguntou para ele: quem és tu? Aí Esaú pegou e respondeu para ele: teu filho Esaú, teu primeiro filho, teu primogênito. Então Isaac estremeceu por dentro, né? O Isaac ficou nervoso ali e estremeceu e exclamou, né? Num susto, no pulo. Então quem que era aquele que estava aqui que eu abençoei? Ele me deu uma caça, eu comi, ele me deu a carne, eu comi, e eu abençoei ele como primogênito. Quem que era esse? Aí é que vem a treta, gente. Aí que o negócio fica mais confuso ainda. Esaú deu um grito, gritou com força, e falou para Isaac: abençoa também eu, pai, me abençoa a mim também. Aí Isaac falou para ele: teu irmão enganou a mim e enganou a ti. Então, como eu estava falando para vocês, né? Então, Esaú gritou num nervoso, né? Pai, me abençoa também. Ele falou: olha, eu não posso, porque eu já abençoei teu irmão. Ele me enganou, ele te enganou e eu não tenho mais como retirar a bênção. Porque naquela época, lembra que eu falei para vocês que uma vez abençoado não podia ser retirado? Pois é, então Jacó roubou o que era de Esaú. E aí, Esaú pegou e falou assim: mas não sobrou nada para mim? Não tem nada que você possa me abençoar? Não tem nada? Não sobrou nada? Aí o Isaac foi e respondeu: eis que... E vou ler para vocês conforme está na Bíblia, tá? Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o jugo e o teu pescoço. Esaú odiou Jacó. Esaú ficou extremamente nervoso e ele tinha ódio. O coração dele se amargurou, o coração dele se fechou, né? Por quê? Porque Jacó roubou, Jacó usurpou o que era dele.
E aí Esaú fez uma promessa. Esaú prometeu que quando Isaque morresse, ele também mataria Jacó, que Jacó iria morrer pela espada do irmão. E aí é muito triste, né? Imagina, irmão contra irmão. Mas ele falou, olha, eu vou respeitar enquanto meu pai estiver vivo. Depois que meu pai morrer, Jacó também vai morrer e vai ser pela minha espada, porque eu vou matar Jacó. O tanto que o coração de Esaú se fechou, se trancou, né? Mas também Jacó tinha roubado uma coisa que não era dele, uma coisa que já era de Esaú. Ele foi lá e usurpou. E aí Rebeca ouviu a promessa de Esaú, falando que iria matar Jacó, e Jacó era o preferido dela. Ela ouviu e correu até o Jacó e falou assim: olha, foge, foge para terras distantes e procura nessas terras distantes, procura Labão. Labão era irmão de Rebeca, certo? Irmão de Rebeca. E ela pegou e falou assim: vai porque ele vai te matar e eu não vou conseguir ver isso, sabe? Então eu prefiro que você vá embora, que você fuja dessas terras aqui, vá lá, procura o meu irmão, procura o teu tio e vai viver por lá, né? Porque eu prefiro você longe do que você morto. E aí Rebeca pega e fala para Jacó: vai, que eu prefiro você longe do que você morto. E assim Jacó fez. Jacó saiu da terra dele e fugiu para outra terra, atrás do seu tio, né, para poder não morrer. E aí ele chegou lá e conheceu Raquel, por quem ele se encantou, né? Então entendemos que Raquel era prima de Jacó. Automaticamente Lia também, né? Mas isso aí já é uma outra história. Isso aí é uma outra parte que depois eu conto para vocês. E aí foi onde começou a saga de Jacó. Jacó chegou lá, encontrou abrigo com Labão, né? Que era o irmão de Rebeca. E começou a trabalhar para Labão, tudo. E Labão começou a perceber que Jacó estava tendo ali um crush, né? Com a Raquel. Então, que ele estava interessado com a Raquel. Labão, muito esperto, virou e falou assim: olha, você vai trabalhar para mim 7 anos para poder casar com Raquel. Aí o que acontece? Jacó concordou, trabalhou, tudo. No dia do casamento, Labão enganou Jacó. Olha só, para vocês verem como que são as coisas de Deus. Lá no início, Jacó tinha enganado o pai dele. E agora, quem estava sendo enganado era Jacó. Por quê? Porque ele queria como esposa Raquel. Mas Labão se enganou Jacó e deu a filha primogênita, a primeira filha, né? Então ele se casou com Lia primeiro. Com Lia, sem saber que estava se casando com Lia, que também eu pretendo contar um pouquinho para vocês dessa história. E tinha trabalhado por Raquel, que era o interesse dele. E aí, ele trabalhou 7 anos por uma coisa que ele não recebeu, né? E aí, creio eu que a consciência dele começou a pesar. Falou: não, eu tô só tendo consequências do que eu fiz com meu pai, do que eu fiz com meu irmão. Eu enganei eles, da mesma forma que eu tô sendo enganado agora, né? E aí voltou para Labão e falou: ó, eu casei com a sua filha, eu vou assumir porque eu casei, já tirei ela como esposa, tudo bem, mas a esposa que eu quero é Raquel. Aí Labão pegou e falou assim: ah, você quer casar com a Raquel? Então você vai trabalhar para mim mais 7 anos. Imagina só,
o que era 7 anos se tornou 14. E aí ele pegou e trabalhou. Trabalhou esses mais 7 anos para poder se casar com Raquel. Mas aí eu fico pensando o seguinte: olha como são as coisas de Deus. Uma vez ele enganou e agora ele era o enganado, certo? E aí ele trabalhou mais 7 anos, se casou com Raquel. Só que aí não terminou aí. Por quê? Porque ele passou 20 anos lá. E aí começou as contendas entre Labão e Jacó. Porque começou lá, quando ele queria casar com Raquel, Labão fez uma oferta, entregou Lia, depois somente para entregar Raquel, né? E aí, sem contar que Labão mudou o salário de Jacó várias vezes, né? Jacó meio que se vingou, aumentando o próprio rebanho de forma astuta. E aí aquilo foi se tornando muito tenso, né? Foi se tornando uma disputa muito tensa entre o sogro e o genro, né? Labão começou a desconfiar do sucesso de Jacó, falou, não, ele tá me enganando. E aí isso aí virou uma perseguição, né? Porque Labão ele se sentia enganado e aí começou a perseguir Jacó. Só que antes, quem era o explorador era Jacó e não Labão. Nesse momento, ele está experimentando o que uma vez ele próprio plantou. Porque assim, meus irmãos, vocês lançam a semente. Se você plantou arroz, você vai colher arroz. Se você plantou trigo, você vai colher trigo. Mas se você plantou joio, você vai colher joio. Não tem como você plantar arroz e colher feijão. Não tem como você plantar joio e colher trigo. Entendeu? Então, prestem atenção com a semente que você lança, a semente que você planta. Então, com tudo isso, houve uma disputa muito grande entre Jacó, entre Labão, que Labão se sentiu enganado e não ia deixar barato, tal, ameaçando Jacó até de morte, tal, que levou Jacó a uma fuga. Jacó fugiu daquele lugar, falou, pegou as mulheres, pegou o que tinha que pegar, o que era dele, tudo, e foi embora, certo? Por quê? Porque se ele ficasse ali, Labão ia matar ele, sim. Aí, Jacó desejou voltar para sua terra. Ele falou assim, eu vou voltar. Vou voltar para aquela terra que uma vez eu roubei do meu irmão, que era para ser dele, mas meu pai deu para mim, porque eu menti, eu usurpei, eu roubei. Vou lá, né? Só que a Bíblia relata o seguinte: Jacó temeu Esaú. Por quê? Vocês lembram que Esaú tinha feito uma promessa? Que quando Isaac morresse, que era o pai dos dois, Jacó também morreria? Jacó iria morrer pela espada de Esaú? Então, poxa, promessas naquela época eram coisas muito fortes. Eram coisas o seguinte, que a pessoa falava, ela cumpria. Então, Jacó temeu sim, temeu a morte, temeu Esaú, né? Mas falou assim, olha, tô pronto, eu vou entregar a Deus e vou. Eu errei mesmo, eu menti mesmo, eu roubei mesmo, eu usurpei mesmo, sabe? E experimentei tudo isso, experimentei aqui mentira, experimentei aqui roubo. Então, assim,
Jacó estava disposto, né? Jacó estava disposto, ou seja, o arrependimento começou a bater no coração de Jacó. O que acontece? Jacó pegou e estava com medo de Esaú. Antes dele voltar, retornar para sua terra, o que ele fez? Ele mandou mensageiros na frente para encontrar com Esaú, certo? Ele pegou e mandou mensageiros. E aí os mensageiros foram, e aonde Jacó pegou e falou: olha, eu estive na terra do Labão todo esse tempo, o Senhor, meu Deus, ele me abençoou com servos, com servas, com rebanho. Por isso, meu irmão, aceite o meu presente. Como ele estivesse falando assim: olha, eu passei por muita coisa, eu fui enganado, eu experimentei um pouco do que eu fiz com você, né? E eu estou arrependido e eu quero te mostrar que eu estou arrependido. Então Jacó não foi na frente, né? Jacó mandou o mensageiro, né? Com o recado dele. Com o recado. Falou: olha, eu tive esse tempo todo em tal lugar, eu construí isso, eu construí aquilo, tal, e eu tô mandando para você, aceite. E aí, o que acontece? Esaú pegou e mandou eles voltarem com outro recado. Mandou os mensageiros voltar e falar para Jacó o seguinte: olha, avisa que eu pessoalmente, Esaú, o irmão dele, estou indo ao encontro dele, conjuntamente 400 homens, estou indo encontrar ele, né, pessoalmente. Aí os mensageiros trouxeram a mensagem para Esaú. De Esaú para Jacó. E aí Jacó temeu. Jacó ficou angustiado, ele teve medo, sabe? Ele falou assim: eita, que agora ele vem para me matar, ele vem para cumprir a promessa que ele tinha feito lá atrás, né? E aí ele separou os que estavam com ele, as pessoas que estavam com ele, Jacó, em 2 grupos, né? Que ele falou assim: bom, o meu irmão tá vindo com tudo para poder me matar, para poder cumprir a promessa. Então eu vou separar esses grupos, vou mandar um grupo para um lado, outro grupo para outro. Por quê? Porque se Esaú chegar bem aqui, pelo menos um grupo vai se salvar, né? Acredito o seguinte: pegou Lia, os servos, metade do rebanho, os filhos de Lia, mandou para um lugar. Pegou Raquel, né? Os filhos de Raquel, o rebanho, os servos, enfim, e mandou para outro. Acredito eu, né? Não posso dizer que foi isso a divisão, mas a Bíblia fala que ele separou em 2 grupos, porque falou assim: olha, já que Esaú tá vindo e vai cumprir a promessa que ele me fez, pelo menos um dos grupos, uma das minhas descendências irão sobreviver. Então, aí como estava falando, e aí depois ele pegou e separou para pelo menos uma das descendências dele sobreviver. E aí Jacó, depois que dividiu, né, em 2 grupos, mandou cada um para um lado, ele pegou o restante que tinha sobrado, uma quantidade muito grande de animais, né, e de servos, e mandou na frente dele, para poder presentear Esaú, para ver se aquilo ali aquecia o coração de Esaú, que até então Jacó achava que era endurecido, porque Esaú tinha feito uma promessa para ele, que mataria ele. Então ele pegou o que lhe havia ali sobrado, né, que era aqueles servos, uma quantidade de animais, e mandou para Esaú de presente. E aí ficou sozinho.
né? Naquela noite, um anjo desceu. E aí foi quando ele teve a luta. Jacó guerreou uma noite inteira com o anjo. Ele pegou, se colocou em oração, orando a Deus, né? Depois que ele ficou sozinho, ele orou a Deus para que ele queria ser perdoado por Esaú, né? Ele queria o perdão do irmão, ele estava arrependido, ele sabia que o que ele tinha feito era errado, e aí ele se prostrou perante Deus e começou a orar. E aí veio um anjo. E aí a Bíblia pega e relata que, que eles entraram em guerra. Eles começaram a guerrear. Guerrearam, e Jacó já estava cansado, e o anjo queria ir, e o Jacó não segurava e não deixava o anjo ir, e aí entrou a noite, entrou a madrugada, entendeu? E Jacó não desistiu, falou, não, peraí, eu quero a minha bênção. Depois que você me abençoar, aí sim você pode ir, mas até então eu vou guerrear sim com você. Então, aquela batalha durou muitas horas e já estava cansado. Até que o anjo pegou e falou assim: tá bom, eu vou te dar, eu vou liberar a tua bênção e depois eu vou. E assim o anjo fez, liberou depois de ter acertado Jacó na perna e Jacó ainda ter insistido. Lembra que eu falei para vocês que às vezes, quando o propósito está muito próximo de se cumprir, a batalha ela é maior, a guerra ela é maior, a dor ela é maior? Pois é, Jacó passou por tudo isso, né? Mas ele estava disposto a ter o perdão do irmão, né? E aí, de longe, Jacó avistou quem? Esaú. E aí a Bíblia relata o seguinte, que Esaú de longe se inclinou. Ele se inclinou 7 vezes para Jacó. E aí Esaú correu e abraçou Jacó. Lançou a eles um abraço, um beijo sobre o pescoço. Choraram. Esaú perguntou o que estava acontecendo, quem que eram aquelas pessoas, né? O que eram aqueles animais. Tudo, Jacó explicou para ele que ele foi para a terra de Labão, que trabalhou, que foi muito próspero, que Deus abençoou ele, que ele teve filhos, que ele tem esposas, né? E aí Esaú pegou e falou assim: então vamos, volta comigo, eu te perdoo, tudo. Ou seja, Deus aquebrantou o coração de Esaú. E aquela promessa que ele tinha feito de matar o irmão já tinha caído no esquecimento. Por quê? Porque Deus liberou a bênção do perdão, sabe? E Esaú liberou o perdão a Jacó, né? E aí Jacó pegou e falou para ele: olha, eu tenho criança pequena, eu tenho rebanho, eu tenho esposa, eles não conseguem andar muito rápido. Vai na frente e eu te sigo. E aí a gente se encontra mais na frente, lá na terra de Seir. Nós nos encontramos lá. Mas enfim. E aí assim fez. Caminharam tudo. E Jacó recebeu, teve o arrependimento sincero, orou para Deus, teve toda aquela luta, né? E se arrependeu de fato de tudo que ele tinha feito com Esaú. E aí, o que acontece? Nessa peregrinação de Jacó, nesse encontro com Deus de Jacó, Deus muda o nome de Jacó. Lembra que Jacó, significado seguro pelo calcanhar, também significava mentiroso, também significava usurpador, né? Então era um nome que não agradava a Deus. Aí Deus mudou. Então Jacó já não era mais Jacó, já não se chamava mais Jacó, ele já se chamava Israel.
o pai das 12 tribos de Judá, né? Vocês lembram lá atrás, quando Deus prometeu para Abraão que Isaque seria o filho da promessa? Primeiro, que Sara não podia ter filhos. Já foi um milagre muito grande Sara engravidar e ter quem? Isaque. E aí, Deus testou a obediência de Abraão e pediu Isaque em sacrifício. E Isaque iria sim sacrificar a Deus. Desculpa, Abraão iria sacrificar Isaque a Deus sim. E aí Deus viu que ele era fiel, deu um cordeiro, fez aparecer o cordeiro, sacrificou o cordeiro e tudo mais. Só que Isaque era o filho da promessa. De Isaque gerou Esaú e Jacó, né? E Jacó, com toda a peregrinação, tudo, ele mudou para Israel, o pai de nações. Então, a promessa de Deus se cumpriu aí, né? Se cumpriu por conta de quê? Da fidelidade, né? A partir do momento em que eu me posiciono e que eu sou fiel, Deus se faz cumprir as promessas, né? Porque ele não mente, ele não é homem para mentir. E aí depois que eu me posiciono, né, e que eu me coloco na posição de servo, né, tudo acontece. Igual Jacó. Jacó se reconciliou, ele morreu mais tarde, lá no Egito. Nisso ele já tinha tido José, que também é uma outra história que a gente vai contar, que foi muito importante, né? Então, assim, eu tô trazendo essa reflexão, por quê? Porque essa história de Jacó, ele mostra o poder de Deus, né? Que Deus pode usar nas imperfeições das pessoas. Ele pode usar as imperfeições das pessoas para fazer propósito, né? Como Jacó, por um exemplo, que apesar dos erros, ele era escolhido de Deus. Ele foi escolhido de Deus. E aí a vida de Jacó, ele também mostra a importância da fé e da confiança em Deus, né? Principalmente em momentos de dificuldades, né? Porque lembra que eu falei que Jacó teve medo porque Esaú tinha feito uma promessa? E aí tudo bem se Esaú viesse matar, mas ele tinha medo, né? Então ele se colocou à disposição, tudo bem, eu aceito, mas eu quero o perdão de Esaú. E aí Jacó confiou em Deus e Deus agiu, Deus fez, né? Deus fez. E ensina também que é possível aprender e crescer através dos desafios, das dificuldades da vida, né? Como Jacó aprendeu a ser humilde, ser paciente, né? Lembra que lá no início ele roubou, ele mentiu, tudo, e ele passou por isso, ele passou por roubo, ele passou por mentira, sabe? Ele passou por humilhação, ele teve que ser paciente, ele trabalhou por uma mulher, não recebeu, trabalhou mais um tanto pela que ele queria para poder receber, então colocou a paciência em prática, né? E ensina também a importância de liberar o perdão, né? Ensina, igual lá, Esaú precisou liberar o perdão para que a graça fosse completa, para que a bênção fosse completa, né? Então, essa história, ela nos ensina tudo isso, ela mostra pra gente tudo isso, a importância que tem o amor de Deus nas nossas vidas, a importância que tem de sermos fiéis, de sermos obedientes, de sabermos ouvir, né? Então, assim, é isso. Eu queria deixar com vocês essa passagem para que vocês pudessem refletir.
para que vocês pudessem refletir nelas, entendeu? Quais são os erros que eu estou cometendo hoje, entendeu? E o que isso vai me acarretar? Mesmo sendo errada, eu sou escolhida? Entendeu? Qual é o grau da minha confiança? Eu confio suficiente para poder ir lá igual Jacó, que tinha sido ameaçado de morte, mas mesmo assim ele se dispôs em ir. A confiança era grande. Eu tenho essa confiança em Deus, sabe? Nos meus momentos de dificuldade, eu coloco nas mãos de Deus e confio, né? E aí eu tenho humildade e paciência, né? Eu tenho a capacidade de perdoar, porque se uma vez eu fiz, provavelmente que farão comigo, entendeu? Então fica essa reflexão para vocês. Eu gostaria muito que vocês pensassem nisso, tá bom? Que Deus abençoe e dê uma excelente semana a vocês.